Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente, o espaço do Grupo Aratu para a gente discutir questões importantes para a Bahia. Uma delas é a política, tanto a política partidária quanto a política dos bastidores. E nosso convidado hoje aqui é um dos mais importantes e conhecedores dos bastidores da política baiana. Estou falando do ex-deputado e presidente de honra do MDB na Bahia, Lúcio Vieira Lima. Seja bem-vindo, Lúcio, um prazer falar com você. Eu que agradeço voltar a essa casa mais uma vez e quanto mais nesse programa que recebe um nome bem sugestivo, que é Linha de Frente. E eu sei porque todo mundo quer vir, porque você exagera nos elogios aos convidados. Eu dou então, aí todo mundo quer elogios vir, merecidos. todo mundo quer vir para falar que me joga lá para cima. Lúcio, quem está depressivo fica curado. Lúcio, aqui realmente a gente não tem o objetivo de atacar ninguém, a gente quer esclarecer as coisas e saber tudo. Mas antes da gente falar dos temas da política, aí eu vou me colocar na condição de eleitor e de cidadão. Assim, eu te acompanhei como jornalista, como assessor parlamentar, como deputado federal 2 vezes, inclusive a gente vai falar sobre isso, ele já foi o mais votado da Bahia em uma das eleições que participou. E depois, como um influenciador digital. Posso dizer o seguinte, como político, eu observar, você é um cara meio sério, assim, meio carrancudo, mas quando eu percebi a sua verve no Instagram, nas redes sociais, eu vi um cara divertido, um cara alegre, bem-humorado, um cara que faz coisas do cotidiano, que vai lá ver o preço da carne, confere como está a estrada no interior do estado e tal. Quem é o Lúcio Vieira Lima? É o Lúcio Vieira Lima brincalhão, divertido, ou é o Lúcio aquele político de gravata que eu via na conversa? É o Lúcio brincalhão, divertido, mas que trata as coisas com seriedade. Você não precisa ser rabugento, de cara fechada, para se impor. Você se impõe através das ideias, né? Eu digo sempre que eu falo as coisas sérias de maneira lúdica, né? E com isso eu conquistei um espaço nesse sentido. Modéstia à parte, eu sou uma figura bem inteligente, né? Com boas tiradas, tanto que lá em Brasília, quando eu era deputado, a Folha me pedia toda semana uma frase, que eu era considerado um dos maiores frasistas lá do Congresso. Hoje não, eu tive 4 Covid. Então, hoje eu estou velho, né? 61 anos com 4 Covid. Então, muitas vezes, quando dá 3 horas da tarde, eu estou me perguntando se eu almocei. E se eu almocei, o que é que eu almocei? Dá esse esquecimento. Ave Maria. Mas você ainda é dono de boas frases. Ele soltou algumas impublicáveis aqui, que eu não vou colocar. Mas ele tem uma capacidade de fazer uma ligação criativa muito rápida. Falando em ligação criativa muito rápida, de que maneira isso te ajuda na política? Você continua fazendo política, continua articulando muito politicamente, e eu imagino que essa inteligência, junto com essa rapidez de raciocínio, auxiliam na política. Olha, me ajuda muito porque hoje as pessoas, não só os eleitores, como também os políticos, estão carentes de bom tratamento. Acabou o tempo do político se sentir no pedestal e que é melhor do que os eleitores. Então, eu costumo dizer que você não adianta se eleger prefeito e querer mostrar muita obra que está fazendo obra. É importante, mas é importante você cuidar das pessoas. Não adianta você fazer um baita de um estádio, como fizeram tantos, e hoje tudo é fechado, perdido, etc. E quando a pessoa não tem nem o dinheiro, porque não tem um emprego para comprar um ingresso, né? Então, eu sou muito favorável a investir no social, a investir em creche, nessas coisas, sem se descuidar, logicamente, da infraestrutura. Porque você investir em saneamento, você está ajudando diretamente a saúde pública, diminuir as filas nos hospitais, porque é a saúde preventiva, né? Então, você não pode deixar de dar importância ao que um agente de saúde faz. Um agente comunitário que vai lá na ponta e muitas vezes, com um colírio, ele permite que uma vaga não seja ocupada por alguém que está com T-sol, e você sabe como é isso. O problema de cada um é o maior problema do mundo. Você não adianta dizer, eu estou infartando, o outro está com unha encravada. Para aquele que está com unha encravada, é muito mais sério do que o infarto, né? Então, agora, essa alegria minha, então, me dá essa proximidade com o povo, a proximidade com as lideranças, me dá liberdade para que eles me abordem qualquer assunto. Ou seja, o fato de eu ser humilde não
de não me colocar acima de ninguém, dar o acesso até nas redes sociais, como você disse, eu respondo todas as perguntas. Aqueles que querem agredir, eu digo, para que essa agressão, meu amor? Né? Eu não fico com aquela história de é sua mãe, nem nada disso. Né? Você tem muito hater? Não tem não, né? Eu vejo o pessoal mais aplaudindo, elogiando, dando risada. Isso aí, a agressão vem quando, nos municípios que eu faço política, que eu sou adversário. Então, na hora que você posta alguma coisa, que faz alguma coisa, principalmente quando fala no tema naquele município, a oposição vem cair matando. Mas eu digo sempre, eu sou inconstrangível. E até porque ninguém tem a história melhor do que a minha. Todos, eu digo sempre, eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou diferente. Diferente não quer dizer que seja melhor ou seja pior, certo? Eu sou eu, com minhas qualidades e minhas virtudes. E todo ser humano tem qualidades e tem virtudes. E na política, mais do que na vida, né? O mundo dá muita volta. Então, o político não pode fazer nenhuma referência no sentido de que fulano fez isso. Porque, basicamente, é aquela história. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Agora, recentemente mesmo, o ex-prefeito de Salvador, que foi o candidato derrotado nas últimas eleições, solta cada pérola. Então eu vi. Ele que criticou o IBGE, naquele caso do Pardo. Sim, certo, sim, né? Eu lembro. Hoje estava dizendo que o IBGE é um instituto respeitado porque estava fazendo as críticas baseado nele e que o governador Jacques Wagner estava desmentindo dados do IBGE. Então, se você pegar, como por exemplo, eu vejo ele sempre criticar, porque Jerônimo já tem 1 ano de governo, já dava para mostrar alguma coisa. Eu tenho as declarações dele gravadas, onde ele diz: eu quero ser julgado pelo conjunto da minha obra, não por 1 ano apenas. Então a gente tem que ter muito cuidado de dizer dessa água não beberei, porque normalmente bebe e o pior, gosta. Mata a sede com ela. Lúcio Vieira Lima, 61 anos, engenheiro agrônomo formado pela Universidade de Brasília. Nosso convidado aqui no Linha de Frente para falar bastante sobre política, um assunto que ele domina, aliás, que ele dá aulas sobre política, tanto nos bastidores quanto na frente das câmaras. Você foi eleito deputado federal em 2010, assumiu o mandato em 2011. No segundo mandato, você foi o deputado mais bem votado da Bahia, na época que Gedel Vieira Lima, seu irmão, era um homem forte na República, tinha sido ministro, era um candidato a governador do estado. De lá para cá, dessa época que eu diria áurea de Lúcio Vieira Lima, para hoje, quando você é presidente de honra de um importante partido, muita coisa mudou na sua cabeça? O que foi que melhorou, não piorou? Mudou nada, até porque eu penso diferente, o pessoal fala, vocês sofreram todo aquele momento ruim, né? Como é que você está? Eu estou bem. Mas você está bem como? Você deixou de ser deputado, certo? Você perde mídia, você deixa de ser convidado para lugares. Como é que você está bem? Eu estou bem porque a minha vida agora é essa. Todo mundo tem a vida dividida em fases, né? Uma vez que você está bem financeiramente numa vida, num período da sua vida, você está no iate, você está feliz. Quando você não pode mais ir para um clube bom, andar de lancha, né? Você vai estar feliz nadando no Farol da Barra, porque sua vida é aquela. Tomando cerveja ali no farol e comendo calabresinha, etc. Né? Então, minha vida está linda. Mas não dá saudade, não? Naquela época, muita gente te bajulava, por exemplo. Você gosta de bajulador? Não tenho. Por isso que esse temperamento meu que você fala alegre também evita muito isso. Eu não sinto nada de diferente do que eu era, do que eu sou agora. Porque, pelo meu temperamento, as pessoas se aproximam, e ainda digo mais, como eu ocupo muito espaço, certo? Tanto através das redes sociais, como através da mídia, o que for. Então já deve ter o quê? Mais de 6 anos, não sei, 8 anos que eu não sou deputado. Né? Eu garanto que se fizer uma pesquisa perguntando quem é o deputado mais atuante, uma lista, eu vou estar entre os 5 sem ser deputado. É verdade, vamos lembrar de você. Porque eu estou opinando, eu estou participando, eu estou debatendo, eu estou levando propostas. Então, e eu digo sempre também, eu não preciso fazer do mandato para você ter uma atuação.
Eu não preciso ter um mandato para que eu faça pelo povo. Logicamente, o mandato ajuda, lhe dá poder, lhe dá trânsito, etc. Mas aí eu pergunto, quem é que foi santificada na Bahia por muito fazer pelos pobres? Santa Dulce. Santa Dulce. Já foi vereadora? Nunca. Foi deputado estadual? Nunca teve voto Foi pra deputado nada. federal? Nada. E fazia tanto, fez tanto. Está sendo reconhecida. É conhecida como santa e deixa saudade. Deixou saudade. Né? Então não precisa disso. É o que eu estou falando. Agora, o que antes, vamos supor, ficavam felizes porque eu levei uma passagem molhada, hoje eu fico feliz porque eu abraço, eu dou carinho, eu beijo, eu não tenho problema, porque eu acho que isso é uma coisa que eu tenho horror, é qualquer tipo de discriminação e preconceito. A discriminação é uma das coisas mais criminosas que eu conheço, como é na política o veto. Porque quando você diz, não, eu não quero o Pablo, quando você fala isso, aí começa a especulação dos adversários de todo mundo. Mas você não quer Pablo por quê? Ele é feio, ele é gordo, ele é ladrão, é incompetente, o que é? Então o veto é uma coisa cruel. E a discriminação da mesma forma, porque eu sou da tese que não foi Deus, ou Deus ou qualquer outra entidade, porque eu acho que o Deus é o Deus de cada um, não no sentido que para mim Deus é a fé. Eu tenho fé que existe alguma coisa e eu me prendo a ela para me ajudar a superar. Eu nunca cheguei na minha vida para dizer, Deus, me ajude, não deixe isso acontecer comigo. Eu nunca disse isso. Eu disse, Deus, me dê força e tranquilidade e resiliência para que eu consiga vencer os obstáculos que estão na minha vida. Você é um homem de fé? Sou. Bom, e sobre essa fé, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa fé, falar de um momento que eu considero, porque eu vi algumas pessoas relatando, nos momentos difíceis da vida de Lúcio, do irmão Gedel, da família como um todo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque eu quero usar de sua experiência, de sua sabedoria sobre o parlamento. Ele já foi dos deputados mais influentes da Câmara dos Deputados, escolhido inclusive pelos colegas, escolhido pela imprensa qualificada. O que é que está havendo com o parlamento hoje, em comparação com o parlamento da sua época? O parlamento está muito poderoso, mais poderoso que o parlamento hoje está acontecendo o que o Ulisses Guimarães já dizia. Você está achando ruim esse parlamento que está aí? Aguarde o próximo. Vai ser pior. Entendeu? Porque a política se tornou uma prática em que se mistura, que o conceito é que só tem ladrão, que só tem bandido, que não cuida do povo, que isso, que aquilo. E com isso, os homens de bem, os homens sérios, foram se afastando dela. Então, antigamente, você tinha o quê? Você tinha um médico que ia, aí você tinha um advogado, profissionais liberais, empresários, que, na verdade, deixava suas empresas, sua vida, para se dedicar, para contribuir na política. Eu cansei de ver gente que lá... de pobre, não tem dinheiro, deputado não tinha, porque até as grandes estrelas, vamos supor assim, os populistas, no primeiro mandato, eu digo sempre Popó. Popó, na primeira vez, que ficou como primeiro suplente, mas já assumiu, ele se elegeu basicamente com os 2 cinturões, ia num carro, chegava no município, levantava o cinturão, Popó, humilde, a feijoada da mãe, uma figura extraordinária, que até Popó está me devendo essa feijoada. E o que acontece? Por quê? Porque quando ele assumiu o mandato, iam para cima dele. Não, Popó, quando é que você vai ganhar outro título? Iam para cima dele. Popó, eu preciso de uma banda de música. Eu preciso de um dinheiro para argolinha, certo? Então aí você não entra no círculo vicioso que você não sabe se é a política que faz mal ou se há algum comportamento do povo para se aproveitar do político sempre com o argumento, e aí fica o cachorro correndo atrás do rabo. Como você falou, o ciclo vicioso. Entendeu? De a dependência de um para o outro. Já dependência. E você não tem jeito. Eu fui por exemplo, presidente da Comissão da Reforma Política. Tentei fazer a reforma política. É impossível. Os deputados não deixam. Não deixam porque, primeiro, que quem está lá está pelo sistema atual. Então, se ele foi eleito pelo sistema atual, por que eles vão querer mudar o sistema? Segundo, com 30 e tantos partidos como tem aí, certo? Né? Fica impraticável. Cada partido tem seu interesse e o regimento da Câmara engessa muito. É só o líder que pode falar, tem que ter tantos deputados para assinar
algum pedido lá de emenda, etc. Tal. Então vai engessando. Na relação com o Congresso. Não, mas só para eu concluir. E aí o que acontecia? Então, é só você ver, aí diz, vamos colocar não pode ser financiamento do próprio candidato, porque só vai se eleger rico. Então, é o que todo mundo falava antes, e vão mudando assim, e a imprensa ajuda, porque a imprensa entra na mesma tese e vai, e quando vou já formou a opinião, certo? Aí então não pode ser. Então vamos colocar as empresas contribuírem. Não, empresa não pode porque deu no que deu, Lava Jato, companhia, essas coisas todas, né? Não, então vamos colocar o financiamento público. Mas tirar financiamento da educação, tirar dinheiro da saúde para investir em político, não sabendo que a política é importantíssima, porque é com diálogo que se resolve tudo, ou com a política, pelo menos se mantém a democracia, que por mais defeito que tenha, é o melhor regime que nós temos. Você, há tempos atrás, não tinha liberdade de convidar quem você quisesse para falar. Você tinha mães que levavam anos chorando o seu filho porque não recebia nem o corpo dos seus filhos, certo? E não é só no Brasil. Então, tem custo? Tem. Mas eu acho que se ganha mais, né, com você com financiamento público, financiando a democracia, do que você fechar tudo e não ter. Você vai se queixar quem? Entendi. Você não pode nem dizer que, naquele tempo, você não podia nem dizer que o deputado era ladrão. Porque era preso, levava para isso. Preso sem nem ser julgado, sem nem ser julgado, entendeu? Era sumariamente sentenciado. É muito complicado. Então, e aí, agora também, que aí, eu acho que nós vivemos um drama desde 88, porque se aprovou uma Constituição parlamentarista num regime presidencialista. Então, é impraticável, certo? E aí, quando se fala em fazer reforma, também tem aquela grita geral, porque é outra coisa que a gente vê sempre, dizer, não, aí começa a justiça a interpretar as leis, porque dizer que antigamente não tinha internet, hoje tem, então mudou, né? Então, vamos fazer uma constituinte nova, onde se aborde essas mudanças que existiram no mundo, no Brasil, etc., né, com as leis. Porque é lógico, quando você fala, aumentou a insegurança, este governo está horrível. Meu Deus do céu, antigamente não tinha Pix. Então, hoje, é o Pix o grande responsável por assaltos relâmpagos, certo? Por sequestros, etc. A lei não acompanha a velocidade das mudanças do mundo. Você não tem nem o Código Penal não chega lá. Entendeu? É crime cibernético, é golpe em cima de você. Tem uma tragédia dessa no Rio Grande do Sul, aí as primeiras coisas que começam a bolar é como dar o golpe. Como aí roubar o dinheiro da doação. Começa a fazer grupos, já disser, doar. A pessoa, muitas vezes, quer doar até para se sentir bem, porque o ser humano tem disso. Acha que quando está dando, está ali comprando lugar no céu. Então a pessoa quer ficar tranquilo, consciente, com a sua consciência e quer doar. Então a primeira coisa, manda 50, manda 10, manda 20 e por aí vai. Para espiar a própria culpa. Exatamente. Lúcio Vieira Lima é nosso convidado aqui falando reflexões importantes sobre a política, sobre a sociedade, aqui no Linha de Frente. Para o público leigo entender, eu queria que você explicasse resumidamente como é essa questão das emendas parlamentares impositivas que redundaram em orçamento secreto, começaram lá na época de Dilma, depois foram aprimoradas, Michel Temer, Bolsonaro e Lula agora. Isso está prejudicando ou está ajudando a política? Não, isso de qualquer forma prejudica, porque, veja bem, o pensamento das emendas parlamentares é um pensamento correto. Por quê? O governo em Brasília não tem condição de ver os problemas aqui dos municípios. Então, quando eu era deputado, que eu ia numa região, então eu via que aquela região é uma região de terra fértil, mas não chove. Se a gente construir barragens, furar poços, a gente vai poder fazer irrigação e aí vão poder produzir. Valoriza a agricultura familiar, segura o homem no campo, diminui o desemprego e por aí vai. Então, o deputado é que está vendo para levar a Brasília e, através de emendas, eu colocar, olha, para tal região, coloquei 20 poços artesianos, certo? Que vai servir para isso. Então,
a lógica, como tudo no Brasil, eu acho que no mundo todo, ninguém pensa em fazer algo com intuito diferente de fazer o bem. Depois que as mentes mais espertas, certo, começam a ver ali a possibilidade de tirar vantagem. Então, o que falta, na verdade, muito é a fiscalização, é o rigor, certo? Né? É o caso, por exemplo, quando a gente via da contribuição de empresas para as campanhas. Você tem tudo aprovado, aí aprova, porque é um jogo de faz de conta, então aí é complicado. Então tem que fazer a fiscalização. Aí, logicamente, e quando o deputado tem recurso para distribuir, certo? Ele aumenta a sua força na sua base, aumenta a sua força de voto, aumenta a sua força eleitoral, né? Então é lógico que o Congresso começou a trabalhar para que ele tivesse uma fatia maior das emendas do que o próprio Executivo. Agora está como esse equilíbrio? Eu acho que agora deve estar o quê, meu Deus do céu? Uns 60% do Congresso. Do Congresso e 40% para dividir, não é só para coisa... 40% para custear as coisas que já existem. Custear toda a parte do Executivo, de fazer, você tem aí uma catástrofe dessa, sai o recurso do Executivo. E a gente sabe que recurso não é uma coisa ilimitada, né? Então... Mas a cobrança, é isso que é interessante que você falar, porque a cobrança vai sempre no mandatário do Executivo, né? A Lula que não está fazendo, a Jerônimo que não está fazendo, não dá para cobrar 500 deputados. Não dá, e não é só isso também. Eu acho que você termina virando refém para governar. Se o Congresso, se o governo não ceder ao Congresso, ele não governa. Primeiro que não vai ter os recursos para fazer, para cumprir o orçamento. Segundo que não aprova nada. Aí você diz, e qual é o jeito de você ver luz no fim do túnel? Eu vejo luz no fim do túnel quando alguém que se eleger presidente, mesmo não tendo a maioria, porque essa é a grande dificuldade, com o pluripartidarismo, você não tinha, antigamente, você tinha um MDB que chegou a ter 200 e tantos deputados, de 500. Maioria absoluta. Você aprovava uma emenda constitucional com um partido ou 2 partidos. Hoje você tem que negociar tudo e a gente vê aí, inclusive, não se respeitando o resultado das eleições. Não se respeitando como? Porque quem vai às urnas com discurso de oposição àquele candidato e o povo elege ele deputado, e o povo está dizendo aqui, lhe elegi para você ser oposição, se fiscalizar. E o povo que dá a vitória àqueles que defendeu o discurso, o programa do candidato vitorioso, ele diz o quê? Eu estou lhe elegendo para você governar com o governador, lutar por recursos, lutar por isso. Isso é o que existe normalmente em toda a democracia. O executivo, a maioria é a minoria. A maioria, quem ganha eleição, governa. Quem perde, fiscaliza. Perfeito. Não tem outra forma de fazer. E agora não tem. Tanto tudo. É que o que acontece, você não apoia o candidato e vai fazer parte do secretariado, do ministério, etc. Por quê? Porque precisa de uma maioria tal. E o povo termina já se acomodando e achando normal essa situação. Acha normal eu lhe xingar, ou você me xingar, e depois eu vou ser vice, ou você o seu vice. Todo mundo no mesmo Aí palácio. O povo vai dizer, não, é isso mesmo, tem que fazer para ajeitar. É o pragmatismo da coisa. Então aí, só para concluir, porque como eu falo assim, eu vou mudando o raciocínio. Eu estou pegando vários temas eu vou para não ficar rabo para trás, não é isso? Então como não tem um partido que faça a maioria, aí tem que ter um executivo retado que vá para a televisão, vá para a sociedade e diga, olha, eu não estou aprovando o recurso para o Rio Grande do Sul porque me tiraram aqui tanto do orçamento para isso. Pressione seus deputados, já aprove hoje, amanhã eu libero. Então, tem que jogar a culpa, certo? Jogar a culpa não é no sentido, não. Tem que mostrar que a culpa... Mostrar. E chamar todos a responsabilidade, né? Que não é isso. Eu acho que se fizer isso, e aí tem que ser um governo com uma popularidade boa. Hoje é difícil no país, que o país continua totalmente dividido,
Você tem 50, não vou nem dizer de direita, de esquerda, vou dizer, você tem um país dividido metade, que ali varia, o que vai dar vitória é aquele percentual pequeno, a hora pega mais 5%, ou o que seja. Mas essa divisão é péssima para o país. Lúcio Vieira Lima está conosco aqui conversando. Agora vamos falar um pouco da política local, porque ele está articulando muita coisa para as eleições municipais agora de 2024. Mas antes, ele foi uma peça fundamental, você já mencionou aqui, na composição da chapa vitoriosa de Jerônimo Rodrigues, na qual teve um representante do MDB, o vice-governador Geraldo Júnior, pré-candidato a prefeito de Salvador. Você chegou cirurgicamente, você foi um padrinho de Geraldo Júnior, então presidente da Câmara lá. Como foi essa articulação, Lúcio? Olha, eu acho que todo mundo ninguém pode dizer que é responsável pela vitória. Uma campanha política é um mosaico que cada um entra. É a mesma coisa daquele deputado que ganhou por um voto. Todo mundo vai achar que o voto que ganhou foi dele, que ele coisa. Mas o MDB teve uma importância fundamental, tão importante, tão grande como Lula. E eu vou dizer como. A diferença foi de 400 mil votos. Ou seja, 200, que tira 200 para lá, 200 para cá. Né? Quando o PP foi para o candidato derrotado, o ex-prefeito de Salvador, né? Então todo mundo disse o quê? Agora fechou o caixão, porque vendia que estava com 80% e leva um partido grande e que leva tempo de TV e que leva tudo, levava vice-governador, prefeitos, etc. Então ali foi crucial porque seria realmente uma grande debandada. E ali inverteu, né? Porque o MDB estava com a Semineto. Exato. E virou o jogo. Quando foi, né? E o MDB veio, aí o povo pensou, o negócio não é tão fácil, não. Eu lembro porque Nego brinca assim, que o MDB são os dois gordinhos, que sou eu e o Gedel. O raciocínio é lógico, eu entendi. Se os gordinhos fossem para lá, então o negócio não está tão fácil. Os gordinhos entendem de política. Exato. Os gordinhos entendem de política. Pronto. Eles mudaram por alguma coisa que eles perceberam. Alguma visão, alguma coisa que tem. Então, estancou uma sangria que estava indo. Depois, nós trouxemos tempo de TV, que é dobrado, porque nós saímos de lá... Tirou de um... Diminuiu dele e acrescentou o Cal. Então, aquela história do jogo de 6 pontos. Isso. Quando é no campeonato, que estão os dois ali na tabela. E esse tempo de TV é que foi importante para ficar dizendo Lula é de Jerônimo, Jerônimo é de Lula, é família do 13, time do 13. Nós já apresentamos, foi motivo, inclusive, de matéria na Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, se não me engano, uma chapa completa para deputados federais e deputados estaduais, coisa que poucos partidos fizeram. E no MDB só 3 estados fizeram. Essa turma foi o exército para levar o Santinho de Jerônimo, certo? E depois, na escolha do vice, e aí... Eu sei que nos discursos todo mundo diz, foi fulano, foi Beltrano. É o pai da criança. Essa aí foi uma coisa pessoal minha, certo? Eu tive com o governador Rui Costa, eu me lembro que sugeriu outros nomes até, me lembro como se fosse hoje no sofá ali no Palácio de Ondina, e nomes, inclusive, que eram até de outros partidos para vir se filiar para fazer. Eu disse com todo o carinho, toda a educação, o governador... o MDB não é barriga de aluguel, não é partido de vinho. Eu quero saber o seguinte, a vice é nossa? Então, nós indicamos o nome. Se você não gosta desse nome, me diz, traga outro. Se não gosta, traga outro. Até que eu vou ter que acertar, ou senão não quer dar para o MDB. E eu tinha na minha leitura que era importante, uma vez que o governo de Rui e o próprio Jerônimo em si era muito voltado para o interior, nós tínhamos que ter alguém da capital. E alguém que fosse do coração do carlismo, porque você sabe que uma das forças do carlismo é a ideia de dizer que não fiquem contra mim, que vocês vão se campar. Então tem aquele medo, o poderio do carlista lá atrás era em função de pregar o medo. Era um homem que, naquele tempo, controlava a justiça, tribunal de contas, tal. E isso foi se quebrando ao longo do tempo. Então, quando eu indico o Geraldinho, certo? Que, logicamente, consultou suas bases, consultou todo mundo, né? Eu estou mostrando o seguinte, que venham, porque você está vendo que o negócio... Geraldinho não ia ser vice, largar
um mandato de vereador, certo? Onde poderia já estar no governo e ser tal. Com muito prestígio. Então, com muito prestígio. Então, toda essa... E aí também, durante a campanha, modéstia à parte, é uma das características do Vieira Lima. A de coerência, certo? E de corajoso. Então, eu passei, Gedel passou a ser o zagueiro do time de Jerônimo, mais até do que muitos deputados do próprio partido do governador. E por que isso? Porque naquele momento que Neto estava com 80%, os deputados, para preservar seus votos, não entravam em bola dividida. Você chegava assim, não, eu voto em você, mas não voto no governador. Aí qual era a tendência? Não, tá bom, já me ajuda. Era mais ou menos como Bolsonaro e Lula aqui. Quem defende Bolsonaro não pedia voto para Bolsonaro. Pronto. Porque sabia que ia ter um desgaste muito grande. Exatamente. Então ficou eu e Gedel e o MDB como linha de frente nisso, certo, né? E o pessoal sabe que nós somos efetivamente corajosos e sabe que nós não somos de agredir ninguém. Agora, ao ser agredido, nós reagimos com a mesma intensidade e força. Ou seja, se eu receber 2 palmos de carinho, eu vou pagar com 2 palmos de carinho. Se eu receber 2 palmos de agressão, eu vou pagar com 2 palmos de agressão. Mas sempre, esse é um critério meu de vida. Eu reajo, eu não faço. Você espera o outro agir para você tomar sua atitude. Claro. Aqui com o Lúcio Vieira Lima, entendendo um pouco da política, você acabou de falar de Geraldo Júnior, da escolha dele para ser vice-governador. Ele também foi o escolhido pelo governador, pelo bloco governista, como candidato nessa dificílima disputa aqui em Salvador. Você bem sabe, talvez você saiba bem mais do que eu, o quanto é difícil um prefeito no mandato perder a eleição. Aconteceu com o João Henrique. João Henrique estava perdido e vocês, do PMDB, João Henrique salvaram foi João Henrique. O MDB com grandes obras, no caso, Centenário, Imbuí, calçamento de 60 ruas do subúrbio, do Ministério da Integração. O que é que vocês vão fazer para conseguir viabilizar a campanha de Geraldinho? Olha, agora é um pouco diferente, porque tem outros cenários que influenciam no resultado. Primeiro, o atual prefeito, ninguém pode querer comparar com o ex-prefeito. O ex-prefeito... Ele é melhor ou pior? Ele é menor, certo? O ACM Neto é uma figura que tem uma história na Bahia, que vem de seu avô, e que depois, à frente da prefeitura, ele fez. Tanto é que ele se elegeu com 70%, o Bruno com 60%, certo? Já foi 10% de diferença, né? Então, depois, logicamente, quando você tem alguém de Salvador como o Geraldinho, e aí eu sempre procuro resolver, eu sempre procuro falar as coisas e desenvolver raciocínios, porque é mais fácil para provocar o debate. Na eleição passada, a Major Denise não foi para o segundo turno, ela teve 17% dos votos. Não foi para o segundo turno por 14%. E a base foi toda desunida. Aí eu pergunto a vocês, eleitores. Geraldinho, que vem de 4 mandatos de vereadores, que vem de uma presidência de 2 vezes presidente da Câmara, que vem de uma eleição majoritária onde todo mundo reconhece que ele foi o showman da eleição, e que está com a base unida, certo? Com a base unida, e que tem o apoio do governo estadual e do governo federal. Será que isso tudo que eu disse não representa 14%? Perfeito. Bora piorar então o debate. Vamos fazer o seguinte, União Brasil articula com Lula para dar aquela sustentabilidade do governo e já se comenta, você sabe melhor do que eu, que Lula pode pisar o pé no freio em relação a Salvador para não prejudicar a União Brasil. Isso não seria um ponto de desequilíbrio nesse seu cálculo? Bem, eu não estou... Primeiro que o meu cálculo aqui, repare que meu cálculo desenvolveu um raciocínio... Ainda não chegou em Lula. Mas onde eu falei o governo estadual e federal entra como um fator do mosaico, certo? Mas vamos lá. Não sei se vocês se lembram que na campanha passada para governo, o ex-candidato, o ex-prefeito de Salvador e candidato derrotado, vivia a dizer que Lula não vinha, que isso, que aquilo. Ora,
O Lula foi eleito, basicamente, com os votos da Bahia, que até aumentou a diferença no primeiro para o segundo turno, certo? O Lula, a partir da eleição de prefeito, passou a eleição vira a chave. Ou seja, o que é virar a chave? Começa a eleição para presidente. Aí eu lhe pergunto, esses que se transvestiram de lulista por conveniência, será que na hora lá, como eu digo, que é um país dividido, que praticamente a eleição é empate, será que ele não vai, né? Será que o Lula não sabe que ele não vai tender para aquele campo de convivência, onde era a família deles, de ideologia, etc. Então, esse é um raciocínio que nós temos que ver para frente. Além do mais, nós sabemos que a eleição estadual para governo é uma eleição muito vinculada ao governo federal, porque aqueles temas ali discutidos são temas macro. O pessoal queria saber o quê? Se a inflação ia baixar, se o preço da gasolina ia baixar, né? Se ia voltar a Minha Casa Minha Vida, se o país iria recuperar a segurança jurídica para que pudesse fazer os contratos, etc. Se o país iria recuperar-se internacionalmente, porque com Bolsonaro nós fomos lá para baixo no respeito internacional, para que os países pudessem investir no Brasil e assim gerar os empregos necessários. Esse era o tema. O tema agora, eu digo sempre, que é uma eleição de síndico, né? Vai querer saber quem é o que dá o bom dia mais gostoso, certo? Quem é que anda com o vidro aberto do carro em vez de se fechar. Isso eu estou falando de todas as cidades, sim, né? Sim. Quem é que se mostra comovido quando falta o remédio ou não tem ambulância para providenciar que a ambulância leve aquele e tal. Esses são os temas que vão fazer. Ou seja, então, Lúcio, então você não acha que aqui é desvantagem em Salvador? Exato. Mas veja porque bem. O prefeito está fazendo a campanha diariamente, está inaugurando obra. Eu ainda digo mais, que lá a máquina era estadual, que importava muito. Agora é a máquina municipal. Se a Semineto quisesse asfaltar alguma cidade, alguma rua, alguém pedisse asfalto a ele ia dizer o quê? Vá na usina da prefeitura, depois de meia-noite, e pegue numa galeota, pegue 3 latas de asfalto, certo? O governo não. O governo é a Condevar e asfalta, certo? Agora, primeiro, então a máquina aqui, municipal, faz a diferença. É mais forte. Lógico que quando você fala faz a diferença, eu leio diferente um pouco. Sim. Fazer a diferença não quer dizer que o torna imbatível. Faz a diferença quer dizer que torna mais difícil. Então, a gente divide como uma candidatura no apoio político, certo? Né? No apoio de estrutura, certo? Né? E no apoio de grupos de tal. Ideologia, então, né? Então, eu acho que a gente ganha em 2 critérios. Sim. Nós temos o governo estadual e federal. É um apoio político fortíssimo. É um apoio de estrutura fortíssimo, né? Nós temos um apoio político quando nós temos aí diversos partidos, onde se você for pegar os grandes, os deputados mais votados em Salvador, são deputados do time de Jerônimo de Lula, certo? Tem muitos deputados do âmbito da esquerda. Da esquerda. Então, temos 2. E perdemos na questão de estrutura, da questão de máquina. Aí, você fala, então tá 2-1, vocês já venceram? Não, porque você tem esse peso da coisa. Cabe ao governo também, né, investir em Salvador, diminuir essa diferença. Então, se a gente está 2-1, mesmo que eles tenham uma cesta de 3 pontos e a gente tenha 2 cestas de 2 pontos. 2 arremessos livres. Vamos pegar e diminuir essa diferença. Que não fique uma cesta de 3 pontos, que fique uma cesta de 2. Então, o que tem que ter é vontade. Tem que ter vontade do governo em ganhar a eleição. Porque a eleição de 2026
definitivamente passa por Salvador e pelos grandes centros. Aqui a diferença foi de 400 mil votos, foi a diferença que teve no estado todo. Então foi Salvador que reduziu. O governo do estado perdeu nas grandes cidades. Temos que descobrir o que é que levou a isso. Você no MDB, você calcula aí atualmente 22 prefeitos. Nós elegemos 15 e estamos com 22. E na próxima eleição, qual é o planejamento? É chegar ao quê? 50, 40? Eu digo sempre que... Você está trabalhando, que eu estou vendo. Muito. E sem muito o que oferecer. Só mesmo é seus belos olhos. Não é nem os belos olhos, é a credibilidade e uma coisa que é muito importante. Quando vieram para o MDB... o pessoal vem. Vá, porque ali é homem de palavra. Vá, porque não vão tomar o PMDB de você adiante. Vá, porque respeita acordo. Então eu trouxe muita gente que tinha medo, receio, de depois viesse uma ordem por cima e tomasse os partidos. E aqui sabe que não encontra isso. Porque a palavra empenhada é palavra para ser cumprida, certo? Então isso me ajudou muito. Agora, a busca de candidatos... logicamente, eu estou lutando contra o PT, que é o partido do governador. Eu estou lutando contra o partido do senador Otto, que tem... a maior quantidade de prefeitos. Maior quantidade de prefeito e tem boa bancada de deputados, que os deputados dão assistência, etc. Né? E eu estou lutando contra um partido que foi formado com a bênção do ex-governador Rui Costa, que é o Avante, certo? Então... se eu ficar em quarto lugar, estou bom demais. Porque você falou, Lúcio, mas você tem 2 secretarias, tudo bem, mas não é... Eu sinto dificuldade, por exemplo, quando nós temos um deputado federal e 2 estaduais para dar assistência a esse eleitorado, para que os deputados vão e tragam candidaturas, prefeitos, etc. Então, no primeiro momento, quando você vai formar um time para disputar a eleição, é igual uma pescaria. O que é que você faz? Você joga a tarrafa, aí puxa. Os pequenos ficam para trás e os grandes ficam na rede. Então eu joguei a tarrafa, eu cheguei a ter 200 pré-candidatos já prefeitos das suas cidades. Quando eu puxei, você começa, até você mesmo, a desestimular, porque são candidatos que vêm e que não têm tamanho para ser, componha, vai ser vice ou vai ser isso. Porque nós temos um problema que todos os partidos têm, que é a questão do fundo partidário, que não adianta achar, quando você vê aí na televisão, fundo partidário aumentou para 5 bilhões. Divida tudo isso por 30 e tantos partidos. Né? E os divida estados? Isso para todas as candidaturas a governador de todos os partidos, divida isso para todos os vices, divida isso para todos os vereadores, divida isso que você tem 30% de cota de negro, 30% de mulher, certo? Então você vai ver que por partido falta, apesar que as pessoas vão reclamar, né, achando que os dirigentes estão isso. E os dirigentes que têm que fortalecer o partido, logicamente, ele tem que investir mais em quem tem mais chance de vitória. Não é porque eu não queira dar um recurso a alguém que é gente boa, tal, mas ele pode ser gente boa, mas não tem chance de ganhar. E aí a vaidade lá no interior deve ser gravíssima, né? Não é nem a vaidade, rapaz. O pessoal acha isso. Acha que o fundo partidário é um fundo sem fundo. Tem dinheiro infinito. E não tem. Tem condição. E não tem. E você tem partidos também. Você pega, por exemplo, o União Brasil. União Brasil é um dos partidos que, junto com o MDB, por exemplo, ou pega o PSL. PSL junto com o PT são os 2 maiores fundos. O PSL e o PT. Pela quantidade de deputados, né? Que se elegeu na última eleição. Então, esses aí, eles têm muito fundo e têm poucos candidatos. Então é lógico que eles vão poder chegar no teto que o Tribunal Eleitoral define para cada município. Então, se um partido vai ter 800 candidatos a prefeito e outro vai ter 1.500... é lógico que o recurso do outro é menor, mas ninguém faz raciocínio, ninguém pensa, quer chegar, ligar para você, eu vou dar queixa no Ministério Público, eu não recebi nada, fulano recebeu. Eu digo logo, dê logo a queixa que eu vou testemunhar a seu favor, certo? Estamos conversando aqui com toda a experiência política, eu diria a sabedoria e o bom humor de Lúcio Vieira Lima. Rapaz, eu acho que a gente já tem quase 1 hora de entrevista e eu queria conversar mais 1 hora com você
A gente precisa... A gente já pode gravar e deixar aí pro mês que vem. A próxima participação. A série Netflix. Boa. A temporada 1 com Lúcio Vieira Lima. Agora, antes de terminar essa temporada, eu preciso falar sobre o episódio lá que determinou 1.100 dias de prisão de Gedel Vieira Lima, seu irmão. Um momento muito difícil para a família. Eu conversei na época com pessoas próximas que me falaram da situação bem triste que Gedel estava vivendo. Antes de falar dele na prisão, eu queria saber, aquele dinheiro ali que foi encontrado num apartamento na Graça, era para campanha política? Só para campanha política. Eu não vou entrar nesse debate, até porque já foi discutido na justiça, né? Se você vê agora, a imprensa fala muito. Então, porque tem fazendas. Deve ter uns 30 anos que eu não compro um palmo de terra. Mas você é pecuarista, né? Pecuarista, de herança de meu avô, etc. Tal, né? Logicamente, quem é político, né? Ele tem a ambição de chegar no topo. Quem é político, não. Qualquer profissão. O jornalista quer chegar... Você quer ser... apresentador do Jornal Nacional. Você quer ser Silvio Roberto Coelho, dono da TV Aratu. Tá meio distante, mas quer ser. Né? E nisso aí você vai. Então, era tudo para política. E eu não posso falar muito, porque já foi discutido na justiça, e senão quem Gedel que não fez delação, quem vai fazer sou eu. Certo? Isso é importante. Entendeu? Gedel foi convocado para fazer delação, ou seja... Era pressionado de manhã, de tarde, de noite. E não precisa falar nada, só assine. Não falou nada. Ele era tipo assim, deu o nome aqui de um, de outro, e a gente... Ia juiz, ia todo mundo, ia quem fosse, Ministério Público, na cela dele, e para dizer, você está muito danado, aí você não vai sair nunca. Quem não fala... ganha um respeito assim grande. Eu acho que ganha. Primeiro que vamos combinar o seguinte, Gedel disse uma frase outro dia muito bonita, que Gedel era uma árvore numa floresta de iguais, onde o raio caiu na cabeça desta árvore, e qual é a opção que ele tinha? Ou tomou o raio e foi afetado ele, ou incendiar a floresta toda, que traria danos com a coisa. Então ele fez a opção dele, que foi uma opção de homem. Certo? Uma opção de quem aguentou aquilo e hoje tem admiração. Gedel sai às ruas, já o pessoal tirando. Teve Itapetinga agora, lembrando dos discursos deles, etc. Tal, né? Porque então, todos aqueles, eu digo sempre, todos aqueles que querem que vêm criticar, é que eu já ajudei na campanha. Entendeu? Assim, o próprio adversário, você já deu algum apoio? Todos já tinha ajudado na campanha, fazia tudo, então não tem jeito, sabe que campanha é isso, como é que vai fazer? É só, meu irmão, não sair muito longe não, é só pegar como é que faz campanha. É com salário de deputado? E não é com descaração não estou dizendo de roubo não, é contribuição, aí nego diz, só não tem almoço de graça. É em troca de alguém. Diversas vezes chega a pessoa e fala, meu filho mora numa escola, ou estuda numa escola que é distante da minha casa. Tem como eu conseguir que traga? Eu pergunto, você acha isso certo? Porque você tem um sistema que você se inscreve e vai jogando. Você coloca seu filho para ir perto de sua casa e tal. Então isso é tráfico de influência. O que eu mais recebo é pedido de furar a fila da regulação. Ora, se eu for usar do prestígio político, né, para furar a fila de regulação, primeiro, não existe isso, certo? Se eu for usar, né, aquele lá que pediu está fazendo tráfico de influência. Mas o desespero é tão grande que está vendo o seu ali, que ele vai e não quer saber se ele está cometendo um crime ou não. Inclusive, jornalistas, apresentadores de televisão, chega na hora, temos que resolver. E quanto vão morrer se for resolver aquele, porque tem uma força política? Quantas pessoas chegam para mim, que naquele tempo tinha muito, tem uma vaga de emprego nos Correios, onde fosse, me dê um cartão numa empresa de ônibus. Você aí pegava, o portador é um companheiro antigo, podia ver tal. Luiz Henrique, o senador de Santa Catarina, morreu respondendo um processo de tráfico de influência porque pegaram o cartão dele pedindo emprego para alguém. E quando a pessoa vai pedir emprego, ela não acha que está cometendo. Ela está cometendo crime, agora quer ser a primeira a apontar quando vê na televisão. Você falou no começo do programa, que você falou assim, a dor que a gente sente é a que a gente acha que é a pior do mundo. É a pior, que é a maior, que é isso. Para tentar salvar a vida de uma pessoa, a gente... Porque se você vê, analise, até tentou-se, a campanha política em si não é cara. Campanha política. Como assim? O que é a campanha política hoje que permite o gasto?
Carro de som, contratação de meninas. Propaganda da TV. Propaganda na TV, que já barateou muito, né? Gasolina, isso aí. O que torna caro é quando você tem que pagar a luz, é quando você tem que trazer um vice para uma chapa e aquele vice só pode ir porque vê ali numa oportunidade de pagar débito deles, certo? Então, isso é que encarece a campanha política. Se a campanha política fosse feita no palanque, no proselitismo, no debate das ideias, era uma beleza. Quando você fala assim, eu estou entendendo, até para o pessoal ter uma dimensão. O que Lúcio está falando, a vida real é diferente da vida do que está escrito lá na legislação. Então, a vida real tem uma série de coisas nos bastidores que custa caro. É isso que você está dizendo. Que custa caro, e que mas não é pode permitido. ser colocado na ponta não pode ser emitido então, nota fiscal nem nada. Aí, isso começou lá atrás, quando o quê? Você tinha as grandes empresas, aqui na Bahia principalmente. Então você tinha o carlismo e contra o carlismo. Aí você ia pedir ajuda ao empresário, o que era normal e legal. Aí o empresário dizia, olha, eu lhe dou ajuda, mas eu lhe dou sem contabilizar no Caixa 2 para que ele não saiba e persiga a minha empresa. Porque depois vai na Cefaz lá e descobre. Não, quando vem a prestação de conta, tem lá, tal. Então, é muito complicado. Entendi. Certo? Eu não estou dizendo... Você está falando da vida real mesmo. Estou falando da vida real e vou para qualquer debate com qualquer um. E o pior, que é mais grave, se você diz, você tem seu sonho de ser parlamentar, de ajudar o povo com seus discursos, com suas propostas, com seus projetos, né? Aí você vai chegar, quero ser virgem, certo, né? Você não se elege e outro vai e se elege que não pensa que vai ajudar menos o povo. Eu lhe pergunto, um médico ou um advogado se elege deputado. Ao chegar lá, primeira coisa que ele vai ver é que precisa de necessidade para colocar um recurso que pediram, etc. Então, vamos dizer, como falava a presidenta Dilma, cometeu errado, sei lá, o mal feito. Certo? Aí eu lhe pergunto, o médico que vai lá, quem é que coisou? Foi o médico ou foi o ser humano? Quer dizer, existe um botão que na hora que vai, um power... Desliga ele não liga o cidadão, desliga o cidadão e liga o que for político, né? Então, quem está lá é médico. Empresário, é sindicalista, é professor. Rapaz, existe, me desculpe, existe o Sérgio Cabral, o velho, historiador, escritor, né? Pai de Sérgio Cabral, o que foi governador. Numa entrevista, ele respondendo, alguém aí perguntou a ele se o Congresso Nacional era formado de ladrão, né? Ele disse, tem ladrão, tem corno, tem homossexual, tem prostituta, tem tudo. Fique tranquilo que você está representado, né? Ou seja, quem está representado lá é o cidadão. Ninguém chegou lá sem voto. Todo mundo chegou lá com voto popular. Quem está lá e está tendo aquele comportamento... É o espelho da sociedade. Eu vejo muito isso. Numa eleição, o cara elege um prefeito, depois na outra muda. Eu vou dizer, como é que você vai? Você chega para o povo para dizer, não vote nele não, que passou a não prestar. E para que você disse que prestava antes? E por aí vai. Incoerências da vida. Antes de terminar, Lúcio, aí uma dúvida minha, mais como cidadão do que como jornalista. Eu já conversei com várias pessoas aqui sobre a ponte Salvador e Itaparica. Pessoas que deram uma contribuição lógica e me convenceram, por exemplo, de que vai sair a ponte. O presidente do consórcio foi um dos que me deram, logicamente, A mais B, por que vai sair a ponte. E também conversei com pessoas de gabarito, pessoas muito inteligentes, que me convenceram que não vai sair essa ponte porque não tem viabilidade econômica. Para você, a ponte sai ou não sai e por quê? A ponte sai, a ponte é necessária, a ponte será um grande vetor de desenvolvimento para a Bahia. Agora, logicamente, eu vejo aí a oposição ficar, fulano já prometeu, o outro já prometeu, o outro já prometeu e não saiu. Quanta gente fazia gozação e atacava Mário Andreasa quando ele sonhava com a Transamazônica, certo? A ponte Rio-Niterói e outras tantas e tantas obras que, pela dimensão, né,
é difícil tirar do papel, mas algum passo tem que ser dado para iniciar. Então, quando o Wagner lá atrás propôs e falou, era o prazo inicial. Não quer dizer que ele estava ali prometendo e tal. E se não fosse o PT que terminasse, o governador, se fosse este que é o governador do CIP, que fica, se fosse eu o governador, ele estaria lutando para terminar a ponte. Porque sabe que é necessário. Agora, os trabalhos já começaram, já está aí fazendo já, certo? Ninguém é irresponsável. Aí você fala, não tem viabilidade econômica. Ora, se quem está construindo são os chineses, logicamente, coisas que os chineses têm os olhos apertadinhos, mas a cabeça para o lado do dinheiro no bom sentido, no lado empresarial, bem aberta. Faz conta. Ele entra em negócio para ganhar, né? Para ganhar. E não tem negócio de política, não. O presidente Lula pediu ao presidente, chinês, Xi Jinping, não sei qualquer coisa, não tem nada disso, não. Isso aqui vai dar lucro. As empresas lá fazem isso. Então, não tenho dúvida nenhuma. Agora, lógico que diante do que eu disse, você vai ter aqueles que dizem que não vai, e normalmente é por interesse político, tanto de um lado quanto de outro. Quem diz que vai, quer faturar para ter os votos disso. Quem diz que não vai, quer faturar para não ter os votos, para que não votem neles, etc. É natural, aí você pergunta, o que é que você diz? Eu digo que vamos aguardar os próximos episódios. Não tem jeito. Né? Eu acho, opinião pessoal, sai. E isso aí, o governador Jerônimo é muito zeloso no que fala. Eu vou dar uma declaração de contar, vocês devem se lembrar do governador Jerônimo, para mostrar como é o comportamento dele. Saiu uma pesquisa, aí disseram, ô governador, o senhor está mal avaliado em Salvador. Não sei se lembra. O que é que você tem que dizer sobre isso? Se fosse outro, ia dizer o quê? É a fotografia do momento, a resposta tem que padrão, ver se que tal, como é que estava, etc. Ele virou com a simplicidade enorme e disse, isto quer dizer que eu tenho que trabalhar mais e melhor, porque se está dando que minha avaliação não é boa, né, eu tenho que trabalhar mais. Não contestou a pesquisa nem nada. Entendeu? Não tem o que fazer. Então, ele está muito ciente disso e é lógico que algum dia essa ponte vai sair. E eu tenho certeza que agora no governo Jerônimo, até porque o presidente Lula, nesta eleição, carregou a Brasília, além do querer bem aos baianos, uma gratidão enorme aos baianos, porque, volto a dizer, quem consolidou a vitória dele no segundo turno foi a Bahia. Então o presidente Lula quer dar uma demonstração com gestos de que ele reconhece a importância da Bahia para ele ter chegado a presidente da República. Lúcio Vieira Lima, presidente de honra do MDB da Bahia, nosso convidado aqui no Linha de Frente, conversa boa, vai ser chamado outras vezes ainda nesse ano. E quem sabe a presidente do grupo aqui, a CEO, fez o convite para Lúcio ter uma coluna aqui para falar de política de um jeito bem-humorado, do jeito que ele sabe fazer. O convite está feito. Será que vai atender os apelos? Eu não sei, você sabe que eu gosto muito de uma coisa que toma muito meu tempo hoje. Meus filhos casaram, vai chegar o primeiro neto, mas eu tenho meus Lulu da Pomerânia. Os cachorrinhos Meus dele. cachorrinhos. Vamos lá na rede social de Lúcio Vieira Lima, uma festa. E esses Lulus são uma coisa, hoje são os amores da minha vida. E eu tenho que me dedicar, só se eu for fazer, e que enquanto eu estou cuidando deles, estou escrevendo, fazer a coluna de Lulu da Pomerânia. Lúcio Vieira Lima, obrigado a todos que acompanharam, até o próximo encontro.